Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Kim e hoje eu vou mostrar para você como ajudar as pessoas que têm doenças crônicas. Eu tenho certeza que você, como terapeuta, você que busca ajudar as pessoas, tem dificuldade, como qualquer outro, a trabalhar com pacientes que têm doenças crônicas, sintomas crônicos, né? Muitas vezes comportamentos também crônicos. Isso tudo faz com que nós, terapeutas, tentamos buscar métodos e métodos e métodos para trabalhar aqueles sintomas e muitas vezes isso não acontece, não vem essa melhora. E por que isso acontece, pessoal? A doença crônica, geralmente, ela surge de forma bem sutil, né? Às vezes ela vem gradualmente aumentando, aumentando, aumentando e a pessoa, ao longo do tempo, vai sentindo um aumento ali dos sintomas até que ela tem um processo mais forte e ela procura ali se diagnosticar para ver o que tem, né? E geralmente esses sinais, esses sintomas, eles são multifatoriais, né? Você tem diversas causas para ter essas patologias, essas doenças crônicas, né? E esses multifatoriais geralmente são o quê? Genética, estilo de vida, sedentarismo, idade, tabagismo. Então o que acontece? Como todo mundo já sabe que a doença crônica tem uma causa multifatorial, o que acontece? A maioria das pessoas começa a trabalhar apenas o sintoma. Então começa lá uma luta muito grande para inibir o sintoma. E é aí que acontece a maioria dos erros, né, no processo de cura. Então, se você busca realmente curar uma pessoa, você precisa ir além do sintoma. O sintoma é como se fosse um pedaço, né, a ponta de um iceberg, né, e a parte de baixo desse iceberg, ele vai nos trazer muita informação através dessa ponta. Então, se você consegue analisar de forma mais precisa, de forma mais atenta, esses sinais e sintomas do seu paciente, eu tenho certeza, né, do seu cliente, do seu amigo, do seu parente, eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar essa pessoa com muito mais efetividade, né, em relação ao processo realmente de cura e não só trabalhar os sinais e sintomas. Então eu quero que você entenda o seguinte, né, eu trabalho há mais de 16 anos em clínica, né, eu sou fisioterapeuta, então eu já tive diversos tipos de patologias para atender, né? Desde dor lombar a pessoas com ansiedade, com depressão, com insônia, né? As pessoas me procuram por causa dessas patologias. E por que acontece isso? Hoje, os meus clientes, eles compreendem que a minha análise dentro de um processo terapêutico, ela é multifatorial. Então, assim, eu começo a analisar a pessoa como um todo e todos os fatores que podem influenciá-la dentro daquela doença. Pode ser uma influência física, pode ser uma influência emocional, pode ser uma influência tóxica, alimentar, sedentarismo. Então, quando você analisa todas essas possibilidades, você consegue fechar um diagnóstico mais preciso. E você tendo esse diagnóstico mais preciso, você vai conseguir ou indicar esse paciente para a pessoa exata que ela precisa trabalhar, ou você mesmo conseguir melhorar a saúde desse seu cliente. Mas o que é importante é o seguinte, eu nesses 16 anos de clínica eu observei o seguinte, que a maioria, posso dizer que 80%, de 80% a 90% pelo menos dos clientes que eu já atendi, já foram mais de 10 mil atendimentos ao longo desse tempo, eu percebi que a maioria das pessoas que têm doenças crônicas, elas passaram por situações emocionais, situações no meio ambiente que fizeram com que ela tivesse um estresse muito grande, nascendo assim a doença crônica. E como que isso acontece? Presta muita atenção nisso. Nós temos no nosso organismo nosso sistema nervoso, né? E ele controla todo o nosso processo fisiológico, né? Nós temos o sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, e nós temos o sistema nervoso periférico, que é o simpático e parasimpático. Eu vou fazer um gráfico aqui para que vocês possam analisar isso de forma mais simples, tá? Então vamos pensar aqui que nós temos aqui atividade simpática e nós temos aqui atividade parasimpática, tá?
Então, vamos pensar que o nosso sistema nervoso, quando a gente está bem, quando a gente está normal, quando a gente está experienciando a nossa vida de forma leve, o nosso sistema nervoso, ele está em equilíbrio, né? Então, nós temos momentos que nós entramos em atividade mais simpática, tem momentos que nós entramos mais em atividade parasimpática, como, por exemplo, na digestão, tá? E quem não sabe ainda sobre simpático, parasimpático, tá, pessoal? É o nosso sistema nervoso periférico autônomo, que sai o simpático de toda a nossa coluna, desde a cervical até a região torácica, ali principalmente, e lombar. E nós temos os nervos parasimpáticos, né, que saem do nosso crânio e que saem também do nosso sacro, tá? Como, por exemplo, o nervo vago. Um sistema é antagônico ao outro. Então, enquanto um gera um estímulo, o outro diminui aquele estímulo. Então, por exemplo, se nós temos uma atividade simpática muito grande, então você vai ter, por exemplo, um aumento da frequência cardíaca. Se você tiver uma atividade parasimpática na questão da frequência cardíaca, você vai diminuir. Se você tiver uma atividade simpática nos músculos, você vai gerar uma contração muscular, uma tensão muscular. O parasimpático vai gerar um relaxamento. Então você percebe que a pessoa, quando ela está no equilíbrio físico e emocional, ela consegue ter esse sistema nervoso equilibrado. O que acontece com as pessoas que têm patologias crônicas? Geralmente, elas experienciam situações de estresse, né? Então vamos colocar aqui de uma corzinha diferente para você entender bem fácil. Elas vivem situações de estresse, né? Pode ser uma perda, pode ser uma morte, pode ser uma situação de muita contrariedade, pode ser uma situação de separação, pode ser uma situação onde a pessoa perdeu o emprego. Existem várias possibilidades que essa pessoa pode ter experienciado como um estresse. É nesse momento que o nosso cérebro ele aciona o sistema nervoso simpático. E olha só que interessante. Por que acontece isso? Porque ao longo dos milhares de anos, o nosso cérebro ele tentou, né, adaptar-se ao meio ambiente para principalmente fazer com que a gente tenha uma sobrevivência. Então, se você pensar bem, nós seres humanos, nós estamos aí hoje no topo aí da cadeia, porque nós desenvolvemos, óbvio, o nosso córtex frontal, uma região do cérebro que nos deu a capacidade de pensamento, né, da lógica, do raciocínio. Então, isso nos diferenciou demais da maioria dos animais, né? Só que não só isso. Nós também desenvolvemos mecanismos internos, biológicos, que nos protegem das situações. Só que, hoje em dia, como nós temos muito essa parte racional aflorada, então essa parte da linha de pensamento, de raciocínio, se aflorou demais para nós. Então o que acontece? Hoje em dia a gente acredita, por essa racionalidade, acredita que as emoções ou as situações que acontecem com a gente, elas não nos não influenciam. E esse é o grande erro. Por quê? Inerentemente a sua capacidade de discernimento, a sua consciência, o seu estudo, quando você vive uma situação de estresse, vamos colocar aqui, ó, né, uma situação de estresse, né, você acaba acionando, no mínimo, o nosso sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Se você passa por um estresse, não bate mais seu coração, seu músculo não fica mais tenso, você não sente um pouco mais de fome. Então, tudo isso são mecanismos que o nosso cérebro desenvolveu ao longo do nosso processo evolutivo para que a gente possa se defender das situações. E o problema é que, na natureza, os animais vivem apenas o real. O que seria o real? Se um tigre ataca ali um búfalo, depois de 2 minutos que passou por esse ataque, esse búfalo conseguiu fugir, ele está quietinho ali pastando, vivendo a vida dele. Nós, seres humanos, não. Se a gente vive uma situação de estresse, às vezes nós ficamos meses, anos, vivenciando aquele estresse, aquele medo de perder, aquele medo de passar fome, aquela sensação de abandono, de contrariedade. Então, nós ficamos muito mais presos ao nosso estresse. Então, além da intensidade do nosso estresse, nós temos também o fator tempo, né? Nós podemos ficar
anos vivenciando o mesmo tipo de estresse. E é aí que começa a nascer as doenças crônicas que vêm da atividade simpática. Um exemplo para você entender é a pressão alta. Então, a pressão alta, ela vem de uma atividade simpática a longo prazo. Tem pessoas que têm há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Outra patologia, doença ali crônica, uma pessoa pode ser, por exemplo, uma diabetes, né? A pessoa tem ali a doença para o resto da vida. E assim sucessivamente. Mas a maioria das patologias crônicas, elas são inflamatórias, né? Então, essas doenças inflamatórias, elas geralmente aparecem quando a atividade parasimpática vem. E é aí que entra o jogo aqui do sistema nervoso. O que acontece? Na maioria das vezes, essas pessoas, né, que passaram um estresse muito grande, passaram momentos estressantes muito grandes, elas têm um período de atividade simpática, que pode ser 1 segundo, 1 minuto, 1 hora ou dias. E quando essa atividade parasimpática passar, quando esse estresse passar, quando essa pessoa relaxar, quando ela não viver mais esse problema, ela automaticamente ela precisa passar por uma atividade parasimpática. E essa atividade parasimpática, ela tem uma intensidade, né? Ela tem uma intensidade e ela também tem um tempo. E esse tempo, ele pode ser durante anos. E nessa atividade parasimpática, a maioria das doenças são inflamatórias. É onde as pessoas elas têm as doenças que inflamam o organismo. E aí o que acontece? O ideal seria que o nosso organismo conseguisse inflamar. Então, olha só que interessante. A inflamação, ele é um processo visto como a doença, né? É um processo que a gente quer eliminar a qualquer custo. Mas não necessariamente isso. Nós precisamos sim trabalhar a inflamação, mas também precisamos trabalhar o quê? O estresse, né? Porque sem essa primeira alteração, dificilmente você teria uma inflamação a nível do sistema nervoso. A não ser que você tenha o quê? Uma intoxicação, né? Alguma coisa que faça com que o seu organismo inflame um local. Fora isso, geralmente a pessoa passa por uma situação de estresse antes de entrar na inflamação. E o que acontece nas pessoas com doenças crônicas? As pessoas com doenças crônicas, por estar sempre vivendo o mesmo tipo de estresse, ela automaticamente cria um ciclo vicioso. Eu vou dar um exemplo. Aqui, a pessoa vivenciou uma situação de perda. Ela perdeu um filho, ela perdeu um cachorro, foi um relacionamento. E a partir do momento que ela teve essa percepção, presta atenção nisso, ela teve essa percepção de perder, esse medo de perder, ela pode passar isso de estresse um dia, uma semana, um mês, um ano, e quando esse estresse passar, ela vai inflamar. Ela vai ter uma doença que muitas vezes, se ficar a longo prazo, vai ser crônica. E o que vai manter essa doença crônica? O que vai manter essa doença crônica é a percepção da pessoa. Por quê? Se ela continuar tendo medo de perder pessoas, mesmo que ela não esteja vivendo uma situação concreta de perda, o que vai acontecer? O sistema nervoso dela nunca vai entrar em normalidade. Ela sempre vai estar entrando em estresse e ela vai estar inflamando. Estresse inflamando, estresse inflamando, estresse inflamando. Então, teoricamente, ela não vai resolver aquela questão internamente. Se ela conseguir resolver a questão internamente, ela vai cicatrizar e voltar para esse estado de normotonia. O sistema nervoso dela vai se equilibrar. Então, quais são os fatores determinantes para que as pessoas possam melhorar patologias crônicas? Elas precisam compreender qual é a percepção, qual é o conflito que ela experienciou antes dessa doença inflamatória. Então, essa é a chave para você, terapeuta, ajudar uma pessoa hoje, né, em relação a isso. Porque as pessoas, o que acontece? Como elas trabalham só o sintoma, só a inflamação, então nós vamos dar um corticoide, então nós vamos dar
imunossupressor, nós vamos... E óbvio, não estou dizendo aqui que sou contra isso, negativo, tem que dar mesmo, né? Porém, quando você trabalha esse sintoma, você deixa de analisar a possível causa, né? Por quê? Porque você vai achar que é a genética, porque você vai achar que é a alimentação. Tá, e aquela pessoa que tem a genética, tem uma má alimentação, fuma, não faz atividade física, é sedentária e não tem nada, né? O que faz despertar essa patologia naquela pessoa que às vezes é saudável, faz atividade física, medita, faz yoga, é super zen, porém, num certo momento da vida, desperta ali uma doença autoimune ou uma doença crônica. Então, quando você tem esse entendimento que a pessoa experienciou uma situação de estresse com uma determinada percepção, e essa percepção está dentro dela ali, ainda registrada, e ela não consegue se resolver completamente, ela entra num processo de doença crônica. E é aí que a maioria das pessoas, por não ter este conhecimento e não ter esta habilidade em resolver estes conflitos, elas não conseguem ajudar esse tipo de pessoa. Só que você, a partir desse vídeo, com certeza você vai conseguir analisar isso de forma diferente. Eu tive uma cliente uma vez, que eu lembro até hoje, esse caso foi muito interessante, que era uma adolescente, em média de 12, 13 anos, e ela chegou ali para mim com uma suspeita de a esclerose lateral amiotrófica. Então ela estava ali perdendo a força dos membros, ela estava tendo, chegou praticamente que de cadeira de roda. Ela estava conseguindo andar, mas muito fraquinha. Só que os médicos não estavam, tinha vários marcadores inflamatórios, reumáticos ali, muito altos, e aí ninguém conseguia, ela estava tomando já corticoide há mais de um ano, e ninguém conseguia diagnosticar exatamente a doença dela, e ninguém conseguia melhorar o caso dela. Então ela apareceu para mim, nós fizemos todo o processo de investigação, de conversa, de análise, e principalmente, que essa é a dica de ouro, eu perguntei ali para a mãe, no caso, antes de aparecer esses sintomas, o que pode ter sido muito difícil para ela naquela época da vida dela, há 1 ano e meio, 2 anos atrás. E a mãe lembrou de uma situação, ela falou, nossa, eu lembro que ela teve um aniversário e que eu e o pai, nós somos separados, E o pai não quis fazer festa para ela, não quis dar uma festa para ela, e ela ficou muito magoada com o pai, ela ficou muito triste com o pai. E depois de alguns meses, ela começou a ter os primeiros sintomas. E como ela é uma pessoa que é uma adolescente que faz aula de balé, ela começou a sentir dores, fraqueza, perdia a coordenação. E esses sintomas foi cada vez mais aumentando. E ela passou a não querer conversar com o pai. E aí nós entramos no processo de identificação de um conflito. Óbvio, executamos ali as técnicas para identificar se era isso mesmo. E depois eu fiz o seguinte, eu tirei a paciente da sala, e conversei só com a mãe. Falei assim, mãe, é o seguinte, nós vemos que essa pessoa, a sua filha, ela está passando por essa dificuldade, ela está passando por esse problema. E isso pode fazer com que ela chegue a um estado muito crítico. Então, eu acredito que você pode ajudar ela se você conseguir ressignificar essa adolescente. Ah, Rodrigo, mas eu não consigo, porque eu também tenho muita raiva do pai. E aí eu comecei a trabalhar esse processo na mãe. Olha que interessante, na mãe. Falei, olha, ele é o pai, ele é uma pessoa difícil, dá para ver que você está me mostrando isso, que ele não dá tanta importância para ela, mas no fundo, ele é o pai. Independentemente de tudo isso, nós precisamos separar essa figura. Sabe, explica para ela que independentemente de tudo, sabe, você vai proporcionar tudo para ela. Você não tem hoje um outro marido, um padrasto para ela? Então, essa figura de pai vai vir desse padrasto. Sabe, e do pai dela, o que foi importante foi a vida. Sabe, talvez ele não vai ter capacidade de dar além disso. Converse com a sua filha, tente mostrar isso para ela. E a mãe ali mesmo já desabou a chorar e falou, nossa, nunca pensei dessa forma, eu sempre tive muita raiva dele, eu acredito que ela também tenha
essa raiva vindo de mim também em relação a ele? Eu falei, sim, claro, ela tem raiva do pai. Mas por quê? Porque ela quer ter um pai que ela não tem. Ela não caiu ainda na real que esse pai que ela almeja, ela não tem. Então ela precisa aceitar o pai que tem. E o pai que tem é um pai difícil, é um pai que traz problemas, é um pai que não quer assumir ali a paternidade. Tá tudo certo, né? Vou buscar isso no meu padrasto, vou buscar no meu avô, no meu tio, não sei. Mas dali eu não vou ter. Então eu preciso ter essa aceitação. Então, qual foi a percepção no caso dessa adolescente? Ela se sentia muito desvalorizada, ela se sentia muito impotente, principalmente em relação a uma questão familiar. Então, a desvalorização, impotência, isso, né, automaticamente pegou a parte de músculos do corpo, tá? E essa situação toda gerou uma separação. E a separação, geralmente, ela afeta o sistema nervoso, principalmente os nervos. Por isso que ela começou a ter ali uma atrofia, tanto muscular quanto neural. Essa pessoa começou a bloquear as informações dos nervos. Por quê? Ela tinha entrado em estresse, ela tinha entrado num processo inflamatório que atingia esses músculos, esses nervos. Então, é uma situação que, envolvendo toda essa família, né, gerou ali as alterações sanguíneas e tudo mais. Então, tudo isso, o nosso cérebro, ele se altera por um motivo. Qual que era o motivo? Qual que era a vantagem para essa patologia, para essa criança, para essa adolescente? Como é uma coisa que ela não conseguia mudar e era muito forte para ela, lembra que eu falei para vocês lá no começo da aula que o nosso cérebro ele precisa, ele tem uma necessidade de sobrevivência? Então, se eu tento fazer algo e eu não consigo, a tendência é o corpo me parar. Então, ela começou a ter uma doença crônica, autoimune, que estava paralisando essa pessoa. Então, quando eles saíram do meu consultório e eles foram embora para a cidade deles, que eles vieram de 150 quilômetros, né, ali para se consultar comigo, a mãe foi conversando no carro com ela e disse que ela chorou muito, que ela, né, sentia realmente essa questão com o pai. Mas depois de 4 dias da nossa consulta, ela começou a sentir melhora. Depois de 1 semana, essa adolescente já não tinha quase nenhum sintoma. E em 15 dias, ela tinha que fazer um retorno para o médico e ela refez os seus exames. E praticamente que todos os marcadores sanguíneos, todos diminuíram. Não estavam 100%, mas todos diminuíram. E ela estava praticamente assintomática. Ela voltou para mim em 30 dias, praticamente sem sintomas, né? E ninguém sabia explicar o que aconteceu, mas sim, expliquei para essa mãe, expliquei para ela que nós, mudando a percepção dela a respeito de um conflito, nós tiramos um desregular, né? Um desequilíbrio do sistema nervoso que gerou um equilíbrio para ela, tanto fisiologicamente quanto emocionalmente. Então, fazer isso, realizar isso, é o primeiro passo para que você possa ajudar uma pessoa com doenças crônicas. É trazer para a consciência dela que talvez a forma como ela esteja enxergando a sua vida, a forma como ela esteja vivenciando, experienciando um conflito, pode estar alterando o organismo dela. Né? Porque nós que estudamos a parte mais biológica do nosso organismo, nós entendemos que o nosso cérebro ele coordena todas as funções do nosso corpo. Quando você estuda anatomia, fisiologia, né, neuroanatomia, você vê como que o cérebro controla o nosso organismo. Então, para mim, é muito difícil aceitar que o nosso corpo começa a se auto-atacar simplesmente por se auto-atacar. Eu não consigo enxergar dessa forma. Para mim, esse auto-atacar, é uma patologia autoimune, onde o sistema imunológico ataca o próprio corpo, para mim, tem que ter uma explicação maior. Tem que ter um sentido do meu corpo querer me ferir. Tem que ter um sentido do meu corpo querer me inflamar. Tem que ter um sentido do meu corpo querer me brecar. E muitas vezes esse sentido está alinhado
com a vida da pessoa, com a vida do paciente. E se você não tiver essa clareza, com certeza você vai deixar de escapar uma grande oportunidade de ajudar uma pessoa a ter esse equilíbrio, a ter essa ressignificação e uma mudança completa de vida. Porque imagina bem, né, se um dos processos que geram, multifatorial, que gera as patologias autoimunes é a intoxicação, pô, então imagina, se você gera para essa pessoa muitas medicações, que na maioria delas são hepatotóxicas, né? Elas vão intoxicar ali o fígado, elas vão intoxicar o nosso organismo. Então pensa bem, você dá uma medicação que muitas vezes pode também prender ali, inflamar mais o corpo, intoxicar mais o corpo. Então as pessoas que têm doenças crônicas, elas precisam necessariamente passar por uma análise onde nós vamos conseguir entender basicamente como que ela funciona perante o meio ambiente. E vou dizer mais, muitas vezes essa cronicidade, ela acontece porque as pessoas, porque o cérebro das pessoas, elas estão ligadas a questões que envolveram o estresse. Como assim, Rodrigo? Por exemplo, você pode ter uma rinite crônica sempre que você entra em contato com a poeira, ou sempre que você está em contato com o calor. Já tive pacientes que sempre no calor tinham rinite, outros no frio, né? Então a gente pensa, pô, se é o frio, por que tem uns que tem no calor, tem uns que tem na época de seca? Então o que acontece? O nosso cérebro, no momento do nosso estresse, ele registra que tem a poeira, que é calor, que é frio. O nosso subconsciente, ele registra tudo que acontece durante o momento do nosso estresse. Então você pode estar super bem, porém, se chega o momento, o clima, se chega a poeira e entra em contato com o seu organismo, o que seu cérebro faz? Nossa, vou passar por aquele estresse de novo. Está acontecendo alguma coisa? Não, já entra numa inflamação. Né? Olha só que interessante isso. Então, por isso que tem muitas pessoas que têm a patologia crônica, mas elas não identificam. Nossa, mas eu não tenho estresse nenhum, eu eu não passo por nada. Né? Tá tudo bem na minha vida, na família, tudo bem com o meu trabalho. Porém, ela já viveu um estresse muito grande, o cérebro subconsciente dela registrou aquele processo, né? E ela entrou numa fase inflamatória. E toda vez que acontece algo que remeta a esse processo, sabe, que faz com que lembre daquele estresse, ela entra numa fase inflamatória e começa a ter ali os sintomas que para ela pode ser crônico, como sinusite, bronquite, rinite, né? Doenças ali que nunca se resolvem, tá? E que nós, com a terapia, podemos com muita clareza identificar a origem e principalmente gerar um processo de ressignificação dessa situação que foi traumática, dessa situação que ocasionou ali uma certa percepção. Eu quero que você grave isso, que isso é muito importante. A nossa percepção, a forma como a gente enxerga, a forma como a gente experiencia as situações no nosso dia, isso é o fator determinante. E se você não fizer isso no seu consultório, com os seus clientes, com as pessoas ao seu redor, se você é um terapeuta, eu tenho certeza que você vai ficar tratando os sintomas, né? E se você tratar só os sintomas, com certeza essa pessoa sempre vai estar num mal-estar e sempre vai estar ali preso na doença e gera uma frustração, né? Tanto para o cliente, tanto para o terapeuta, porque, né, todo mundo gosta e quer estar ali mais equilibrado e realmente entender o foco. E digo mais, existem situações que mesmo a gente compreendendo todo esse processo, né, a situação que a pessoa vive no meio ambiente hoje é tão intensa para ela que esse processo de ressignificação, ele diminui a sua capacidade, né, a sua potência. E isso é normal, por quê? Porque nós somos seres biológicos e reagimos ao nosso meio ambiente. Então, olha só que interessante. É bom você saber disso porque isso não gera uma frustração, mas gera sim estado de consciência. Então você consegue alimentar a consciência do seu cliente, do seu paciente, que olha, você entende o porquê
a gente tenta ressignificar, mas você não está conseguindo ressignificar, porque o que você está vivendo hoje remete demais ao seu trauma, remete demais à situação que para você foi estressante. Então, né, talvez com o tempo nós vamos tratando o sintoma, olha só como que tudo fica muito claro, nós vamos tratando o sintoma, nós vamos te equilibrando o máximo possível, nós vamos tentando aqui mudar a sua percepção, até que essa situação que você está passando pode ser um processo jurídico que vai demorar 1 ano e a pessoa está sofrendo, né? Pode ser um processo familiar de uma doença de um filho, né? Que às vezes ela vê o filho doente, mas ela não consegue mudar o medo de perder o filho, né? Então, você consegue trazer essa clareza, olha, a sua doença crônica, ela está vindo disso, né? Você está tendo essa dificuldade de mudar a sua linha de pensamento, porém, né, nós vamos aqui trabalhar o seu sintoma para que você possa passar por essa fase com muito mais tranquilidade, com muito mais saúde. Olha como que isso traz uma clareza muito grande para os nossos clientes. Espero que você tenha compreendido e, sabe, pega essa aula e reveja para que você possa realmente compreender esse processo. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você a ter muito mais equilíbrio físico e mental e gerar também esse equilíbrio para os seus clientes, pacientes, amigos, familiares, as pessoas que estão ao seu redor. Nos vemos numa próxima aula.